BBGO ou Rura 11? Qual o melhor fiago para se investir? Qual paga mais dividendos? Qual possui a maior diversificação? Hoje a gente vai analisar mais a fundo cada um desses dois fiagos e entender qual que é melhor para se investir. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. No vídeo de hoje a gente vai estar analisando o BBGO e o Rura 11 a pedido de um inscrito do canal. Então muito obrigado a quem pediu aí. Vamos deixar de enrolação e vamos começar essa batalha. Bom, eu vou começar primeiro pelo BBGO, depois a gente passa pelo Rura e também diferentemente dos outros vídeos. Eu vou passar primeiro pelos indicadores, depois eu vou passar pelo relatório e no final a gente compara os indicadores dos dois fundos e faz um comentário sobre o assunto. Vamos lá, BBGO hoje custando cerca de R$ 92,60. Suas mínimas estão entre R$ 77, sua máxima está entre R$ 93,44. Possui um dividend yield de 13,25% e uma valorização nos últimos 12 meses de 8,05%. Comentário importante aqui é que o BBGO é um fundo que passa por muito tempo durante abaixo do seu valor patrimonial, custando baratinho. Então custava lá 77, 78 e agora o fundo teve essa crescente recente, chegando a casa dos R$ 92, um grande crescimento. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 97,53, então está ainda bem descontado. Seu PVP em 0,95, então possui cerca de 5% de desconto em relação ao preço justo. Valor em caixa 5%, são cerca de 20 milhões. E o número de cotistas são cerca de 8 mil. É um fundo relativamente pequeno quando a gente vai comparar. O último rendimento anunciado R$ 2,35. Isso porque a gente está dentro daquela regra que o fundo é obrigado a distribuir cerca de 95% do que ele cria, né? do lucro que ele tem. Os FIAGs ainda não tem essa regulamentação, mas o BBGO já está entrando nisso. E aí ele se distribuiu o que estava acumulado em junho. E lá em dezembro deve ter novamente uma nova distribuição. E bom, vamos dar uma olhada rápida aqui no relatório. Gostei bastante do relatório. Eles primeiro falam as especificações do fundo, o que está acontecendo, e depois eles vão lá e passam para a parte dos comentários sobre o agro e tudo mais. Possui uma taxa de administração de 0,85% ao ano, relativamente baixa, e uma taxa de performance sobre 10% do que exceder o CDI mais um. Então, relativamente baixa essa taxa aí. Aqui, uma parte dos comentários do gestor. É um fundo que está bem equilibrado entre IPCA e CDI. Então, 46,51% dos CRAs são IPCA, 48,7% são CDI. Lembrando que ele tem 36 diferentes emissores, então possui uma boa diversificação. A taxa média da carteira no IPCA está IPCA mais 6,92, uma excelente taxa. E a taxa média do CDI mais 2,83, também uma excelente taxa. E aqui são todos a composição da carteira. Todos os CRAs que ele possui, quando a gente olha, a gente vê que ele não tem muita, diferentemente do Vigia, por exemplo, ele não tem muita concentração. A maior concentração dele da carteira tá nesses CRAs aqui de 5%. Então, nenhum CRA passa de 6%. Isso mostra a excelente diversificação. Quando a gente analisa, a gente vê que a gente tem CRAs aqui com 0,76% do patrimônio. Então, muito bem diversificado. Gostei demais disso aqui. A composição setorial é um fundo que foca mais em açúcar e etanol e também em grãos, então esse é o foco dele. A gente vê que ele é bem diversificado nessa questão, tá em pecuária, tá em insumos agrícolas, celulose, milho, etanol, tá espalhado por toda a cadeia do agronegócio. Aqui é uma coisa que eu comentei com vocês no início do vídeo, que é a questão da cota mercado, tá sempre abaixo do patrimonial desde o início do fundo. Então, chegou lá iniciando 84, caiu, atingiu as mínimas de 79 e agora subindo novamente. Então, quem comprou aí no início, até agora, tá muito bem comprando um fundo aí, papel bem descontado. Aqui a DRE é um fundo que gera por média aí 3 a 6 milhões, é bem diversificado, é bem diferenciado, como dizer assim, não é uma linha tênue constante, porque quando a gente vai falar, a gente olha os contratos do BBGO, tem alguns devedores que vão pagar no mês X, outros no mês Y, então acaba não deixando essa linha constante, mas todo mês tá caindo o rendimento. Quando a gente olha, por exemplo, em abril teve que utilizar um pouco de reservas, em maio já acumulou um pouco, março também, fevereiro teve que utilizar, janeiro não. Então isso é muito variável, mas é um fundo que vem pagando ali sempre entre 87 centavos e na casa dos 1,20. Ele fica nessa linha aí, não sai disso. E aí em junho entregou um pouco a mais, que é aquela distribuição de final de semestre. E aqui outro fato interessante, um ponto positivo que a gente tem aqui, explicando cada um quem são os maiores, né? As locações maiores que dá 5% da carteira. Então, cada uma dessas locações vão ter 5% da carteira. E aí eles explicam um pouco mais sobre o que está acontecendo e tudo mais. E aí aqui no final tem todo o comentário sobre o agro, bem explicadinho, gostei demais dessa parte aqui. Fala tudo, todas as informações que você quiser ter sobre o agronegócio estão aqui.
E um fato importante eles não colocam isso no início do relatório. E para muitas pessoas, principalmente para mim, por exemplo, não é tão importante eu saber o que está acontecendo, qual que tá o preço do boi, o preço do frango. Mas, às vezes, por curiosidade e tudo mais, o cotista quer ficar sabendo. E aí tem aqui no final linhas e linhas explicando cada um. Então, excelente, gostei demais desse relatório. E bom, agora a gente chega no Rura. O Rura, diferente do BBGO, já possui um tamanho bem gigantesco, tanto em patrimonial quanto em cotistas. Então isso ele acaba saindo na frente. E vamos lá. O valor atual do Ruras, cerca de R$10,50. A mínima nas últimas nas 52 semanas é R$9,98 e a máxima R$10,75. O dividend yield está na casa dos 13,70% e a valorização dele é praticamente mínima, cerca de 2,44%. E aí esse fundo ele vai trabalhando entre essas máximas e mínimas. Chega lá em 10,70, desce para 9 e pouquinho. Não foge muito disso. Seu valor justo, né? Seu valor patrimonial. Então, em R$10,02. E aqui ele acaba perdendo um pouco para o BBGO. Relação está bem acima do seu valor patrimonial. 1,05 de PVP. O valor em caixa é 28 milhões. E o número de cotistas, 28 mil cotistas. Bastante. E a liquidez média diária, cerca de 1,5. Último rendimento anunciado, cerca de 14 centavos. E o fundo vem entregando nessa média. Sempre entregando entre 14 e 9 centavos aí nos últimos meses. Porém, a gente pode ver que é um fundo que varia bastante, mas ele deve continuar entregando aí até o final do ano, entre 14 e 10 centavos no mínimo. Aí. Não deve ter mais variações como tinha no início dele. Chegando aqui no relatório, a gestora já deu, o Itaú, né, que a gestora é o Itaú, já deixa logo no início qual que é o objetivo do fundo, e é buscar retorno a longo prazo a uma taxa CDI 3 a 3,5% ao ano. Então, é uma taxa mais relativamente baixa, a gente vê que tem mais segurança nisso. Aqui um fator muito importante, que eu acho que é interessante também, é a questão da variação da cota patrimonial com a cota mercado. A gente vê que a cota mercado, praticamente todo o tempo de duração do fundo, está sendo negociada acima da cota patrimonial. Só em alguns momentos, como lá em junho de 2022, dezembro de 2022 e aqui abril de 2023. Então são momentos específicos da economia que acaba jogando essa cota abaixo do patrimonial. Mas são momentos bem raros. Aqui nós temos as despesas do mês da DRE, a gente vê que o fundo esse mês de junho gerou praticamente o dobro do que gerou no mês passado, então excelente. E aí colocou um pouquinho de reservas na carteira, então 2 meses seguidos aí, praticamente, ó, quando a gente for analisar, o fundo tá aí desde a sua existência, desde lá de julho, desde o ano passado, julho de 2022, a gente vê que o fundo tá sempre gerando acima do que ele distribui. Então isso aqui mostra o quê? Um fundo constante, estável e muito seguro. Olha aqui, meses que ele não gera, pelo menos ele gera a mesma quantidade. Então assim, e nos últimos 2 meses ele vem gerando muito, olha só o tanto de reserva que ele acumulou. Então, excelente, excelente, excelente. Aqui a gente pode dar uma olhada no portfólio. O split médio do fundo está em CDI mais 4,2%, excelente. A duração 2,5 anos, uma duração relativamente curta. Posição por região, bem diversificado. Está presente em praticamente todas as regiões, mas mais presente em São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Exposição setorial, maior exposição está em 17%, que é a questão dos grãos, logo depois açúcar e etanol, então também muito diversificado. Exposição por garantia, alienação fiduciária de terras também está muito presente, 33%. Alienação fiduciária de terras, para quem não sabe, é quando a garantia, o fundo receber a terra do fazendeiro, de quem está devendo. Então isso aqui é excelente, porque acaba ganhando imóvel físico, você pode vender ou arrendar. 46 devedores, valor médio por devedor cerca de 20 milhões, 15 segmentos de culturas diferentes, então isso aqui é muito importante. Quando a gente olha no agro e tudo mais, se a gente tiver algum problema, um problema na soja, tem as outras 14 culturas para poder estar segurando, então isso é excelente. 25% do PL está em top 5 devedores também, mostra diversificação. Aqui uma outra coisa que eu acho muito interessante, ele dá um resumão de como que tá variação dos preços, tudo mais, preços externos, preços internos. Achei muito interessante mesmo, que mostra, consegue ter um patamar geral do agro, basta olhar aqui, ó, a gente vê que o dólar tá caindo, a soja se recuperou nesse último mês, farelo de soja também, milho continua em queda, algodão também em queda, açúcar em queda, suco de laranja também em queda. A gente vê como que tá o cenário e tudo mais. A gente vê que no último ano, as commodities têm sofrido bastante, mas a soja melhorando já é um sinal de recuperação. E aqui a carteira do fundo, eu acho que é o ponto mais positivo que a gente tem do Rura, que é a questão da diversificação. Olha só, maior posição 4,8%. E o que significa isso aqui? Se esse produtor rural de algodões e grãos aqui, isso aqui que eu acho, não deixa quem que é, só falta um produtor rural. Eu acho que poderia explanar, falar quem é e tudo mais, mas tudo bem. A gente vê que se caso der problema, 4,8% do PL, o que significa aí?
todos os rendimentos a gente vai perder 4,8%. Agora lá no Vigia a gente já tem, por exemplo, saindo um pouco do BPGO também, a gente já tem Languiru com 12,7%, eu acho. Assim, se a Languiru der problema, a gente perde um ano de rendimento. Vamos dizer, o fundo paga 14%, o PL é 12%. Se esse fundo aproveitar, a gente vai ter 2% de rendimento real quando a gente fala isso. Caso dê problema, a gente perde só alguns meses, não é algo que vai influenciar tanto, são questões de anos, como por exemplo. E aí é diversificação, né? O grande foco do fundo é o CDI mesmo, não deve sair disso, mas a gente vê que tem até algumas coisas, como por exemplo, o índice é USD mais 1. Então assim, mostra diferenciabilidade. E aqui algum pipeline de ativos que estão aí para entrar na carteira e tudo mais. Então, estruturação. Achei muito interessante, gostei demais disso aqui. E bom, pessoal, quando a gente chega aqui na parte de comparação dos indicadores, vamos ver quem vai estar saindo na frente. Bom, em relação a valores, se a gente puxasse para um base 10, para uma base 100, o Rura também, ele estaria um pouquinho mais caro. Então, quem acaba vencendo é o BBGO. Em valor patrimonial, o Rura é muito maior, então acaba saindo na frente. 1 bilhão de patrimônio contra 390 milhões do BBGO. Em dividendo, a gente pode for olhar, o Rura acaba saindo na frente por uma diferencinha um pouco pequena, mas ainda sai na frente. PVP, BBGO ainda bem descontado em relação ao Rura, então acaba vencendo. O último dividendo, eu comparei os dois, mas isso aqui não é uma métrica que a gente pode tirar como total certeza, porque varia muito, tal, tudo mais. Mas quem acaba sendo na frente é o PBGO. Em liquidez, quem vai ter mais é o Rura, até por ser um fundo maior, ter mais número de cotistas. E como eu falei, em cotistas também sai na frente. Em ativos, o Rura vai estar saindo na frente também, cerca de 10 ativos a mais do que o PBGO. Em diversificação, eu considerei um empate entre os dois, porque os dois são muito bem diversificados. Bacanas, não vamos citar aqui. Posição maior locatário. Quem acaba, por mais que os dois são muito parecidos, o Rura acaba vencendo com uma posição de 4,8%, enquanto o BBGO tem uma posição de 5,30%. O maior locatário. Taxa de performance, eu não gosto, sempre dou ponto negativo para os dois. Porém, aqui a taxa de performance dos dois é igual. Ambas são 10% do que exceder o CDI mais 1%. E a taxa de administração, quem acaba saindo na frente é o BBGO, com cerca de 0,85% de taxa de administração. E aí, comparando os dois, fazendo uma batalha final, quem acaba vencendo na lista de indicadores é o Rura 11 por 8-5. Tanto principalmente pelo valor patrimonial, pelo dividendo pago, também pelo número de cotistas, algumas coisas que eles têm a mais do que o Rura. E aqui o gráfico de rentabilidade, a gente vê que os dois empatam muito bem. Porém, o BBGO acabou que agora, por esse momento que ele está se recuperando. A gente pode ver, comparando os dois, o BBGO passou um bom tempo no negativo e agora ele vem se recuperando com a alta daí da sua cotação, até alcançando o Rura, chegando aí a ficar muito próximo um do outro. Então, quer aguardar os próximos meses para ver como é que vai ser essa batalha. Mas são dois fundos entregando aí uma rentabilidade excelente, cerca de 18%. A gente vai comparar o início lá em março de 2022. E bom, pessoal, depois de a gente analisar os relatórios, os indicadores, todos os dados, a rentabilidade excelente, quem eu declaro vencedor aqui é o Rura 11. Mas lembrando que, agora vamos aos comentários finais. Rura 11, ele foi o vencedor devido à sua maior diversificação, a maior presença do Itaú, tanto em fundos imobiliários como em FIAGs. O Banco do Brasil tá engateando ainda, a gente tem outro fundo imobiliário de agências lá, mas ainda não tá tão presente e tudo mais. Outro fato muito importante que eu considerei assim, pro Rura tá saindo na frente, é a questão do valor patrimonial. O Rura é um fundo gigantesco, muito maior que o BBGO em relação ao patrimônio, praticamente o dobro. Então isso acaba trazendo o Rura. Também outro fator que influenciou muito é a questão da quantidade de devedores. Quando a gente olha lá, o Rura possui uma maior quantidade de devedores, cerca de 46 e 10 a mais que o BBGO, trazendo muito mais diversificação. Mas lembrando que o fato do Rura sair vencedor nesse vídeo não torna o BBGO perdedor ou um fundo, um FIAGro ruim ou algo do tipo. Porque quando a gente compara o BBGO com diversos outros FIAGros que a gente tem, ele é extremamente diversificado, possui boas taxas, é um fundo que vem pagando dividendos recorrentemente, tudo certinho. Então para ele basta crescer. E um fator muito importante ainda é que ele ainda está descontado em relação ao seu valor patrimonial, enquanto quem quiser entrar no Rura vai ter que estar pagando aí cerca de 5% a mais do valor patrimonial do fundo. Então assim, é algo muito pessoal, você tem que analisar e entender qual que é a sua situação, mas são dois fundos bons, independente de qual que você escolha para estudar e futuramente, quem sabe, estar investindo, com certeza você vai estar tranquilo. Porém, o vencedor hoje é o Rura. Então pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí, deixa o like e comenta quais são os outros fundos FIAGros que vocês querem ver aqui
para eu estar trazendo, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho, gasto muito tempo gravando, tem que pegar todos os dados, tem que estudar os fundos antes. Para quem não sabe, eu estudo todos os fundos antes de gravar aqui, não apenas abro o relatório, só lendo. Então, sem enrolação, muito obrigado pelo apoio, tamo junto, até a próxima e deixe aí nos comentários que o vencedor de hoje foi o Rura 11. Até a próxima e falou!